Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Solução de Dois Estados, romance de 2020 do escritor Michel Laub, que foi indicado ao Prêmio Jabuti no ano de 2021, mas perdeu para o queridíssimo O Avesso da Pele, né? Ótimo romance, o melhor romance de Michel Laub até agora que eu li, e um romance pesado, denso, complexo, né? Num mês aí, o mês de maio, bem complicado, né? Tivemos aí a perda da queridíssima Rita Lee esse mês, e aí a leitura desse romance aqui da literatura contemporânea, que tem aí na sua média 240 páginas. Sobre o que trata esse romance, né? Primeiramente, é interessante destacar que ele é um romance polifônico, né? Ele é um romance narrado em várias vozes, na verdade duas vozes, são as vozes de dois irmãos aqui, né? Que são de lados políticos opostos e um praticamente fala mal do outro durante toda a obra. A história, ela trata do seguinte: ela vai contar, né, a história através de uma documentarista alemã que vem ao Brasil fazer um documentário sobre a violência no Brasil no ano de 2018, né? No caso, o ano da eleição que Bolsonaro ganhou, e que foi a primeira demarcação, eu acredito que explícita, dessa bipolarização que o Brasil já vive há bastante tempo. E aí, ela vem fazer esse documentário quando ela vê um caso de uma artista plástica que é agredida por um homem, né, que bate nela com uma barra de ferro no momento em que ela estava no palco para fazer uma performance. E aí ela vem fazer esse documentário entrevistando os dois irmãos que meio que se odeiam, né? Um é a irmã mais velha, que é a protagonista, eu acho que maior do livro, uma mulher chamada Raquel, que é uma artista performática de 130 quilos, que ela sempre gosta de estar reafirmando isso, e o irmão dela, o irmão mais novo, chamado Alexandre, que é um empresário, dono de uma academia e um homem fitness, que é de extrema direita, né? E aí a história começa ponto no qual a família desses dois decaem por causa do plano Collor lá que houve, né? Do governo Collor, que deteve o dinheiro de muitas pessoas também, né, lá, e depois teve o impeachment dele, todo aquele circo que houve lá no início da década de 90, no qual o pai dos dois perde muito dinheiro. Ele era um empresário, perde muito dinheiro, e ele, com 2 anos depois, ele morre. E aí, um dos personagens, né, que é o Alexandre, ele vai ter esse ranço dos governos por causa desse acontecimento. O Michel Laub, ele não perdoa ninguém no livro, né?
O livro ele busca tratar sobre a questão do discurso de ódio e da incomunicabilidade entre as pessoas do Brasil, desse Brasil polarizado de hoje, através desse discurso separado dos dois irmãos. Então a gente vai ter, né, momentos que vão ser narrados por Alexandre e momentos que vão ser narrados pela Raquel, e que essa análise do discurso de ódio é feita pelos dois lados, né? Obviamente eu deixo a indicação do livro Discurso de Ódio da Judith Butler para quem quiser entender um pouco mais dessa questão do discurso de ódio. Mas algo muito interessante que o Michel Laub faz aqui é mostrar esse discurso como algo referente aos dois lados. E que é muito interessante para esse momento, ou para o momento de rebote, né, das duas eleições, do ano de 2019, que um lado político ganhou, e agora, em 2023, que o outro lado ganhou, né, que sempre tem esse discurso ali de ódio, muitas vezes, do que perdeu ou do que ganhou. Lá no livro anterior do Michel Laub, o Tribunal da Quinta-feira, ele representa essa questão do discurso de ódio, mas só que por um lado só, né? Lá pelo lado do homem branco, que faz comentários homofóbicos, machistas, racistas na internet, e depois ele é cancelado por causa desses discursos, e tem a questão do linchamento virtual que ele sofre por causa disso. E aí a gente acompanha o discurso dele durante todo o livro, tentando se defender. Aqui não, né? Ele vai representar esse discurso dos dois lados, tanto pelo lado da Raquel, né, como pelo lado do Alexandre. Obviamente ele pesa a mão muito mais, né, no discurso do Alexandre, que é esse discurso muito impregnado de racismo, de homofobia, de machismo, de um sentimento de superioridade. A Raquel, ela também traz essas características, algumas dessas características, né? Principalmente essa questão de um rancor, de um ódio, de um egocentrismo, de um egoísmo por parte dela, o que o Michel Laub coloca em um vídeo que ele falou sobre o livro, que a Raquel, ela não poderia ter um discurso tão diferente do Alexandre, apesar de ser de lados políticos e de pensamentos e de ideologias opostas, tão distante, até porque ela veio da mesma família, ela teve a mesma criação, ela também traz essa questão de ter uma criação elitizada. Ela vai morar na Europa, né? Mas tem várias questões muito interessantes sobre ela, como por exemplo, ela é uma artista performática, né, que usa dessa questão do corpo para benefício da sua própria arte, como uma manifestação do que ela já sofreu agora na arte. Ela sofreu bullying, né, quando ela era nova, ela sofreu gordofobia e várias coisas que afetaram psicologicamente a personalidade dela. Quando eu estava lendo esse livro, eu me lembrei muito de um livro clássico, né? Eu sempre gosto de trazer um clássico da literatura para comentar também. Eu lembrei de Graça Aranha, da obra Canaã, dele, que tinha também esses dois personagens que tinham discursos ideológicos diferentes, mas eles eram amigos, eram dois alemães que imigraram para o Brasil, mas que eles tinham um diálogo. Aqui o livro representa essa total falta de diálogo entre os dois lados do Brasil hoje, né? Algo que é prejudicado e agravado
na obra com a questão das tecnologias, que o Michel Laub trata muito bem. Sobre a Raquel, ele também trata de outros temas, como a arte da Raquel performática, ela se torna pornografia, né? E também sobre violência. No Brasil, a repórter, né, o marido, ela já morou no Brasil, e o marido dela morreu por conta de uma bala perdida, no qual ela vem ao Brasil de novo para fazer essa meio que entrevista por causa dessa questão da violência, né? Então é um livro muito bem escrito, né? É uma narrativa até simples de ler se a gente for pensar na linguagem. Agora, tematicamente, ela é muito complicada, ela é muito incômoda, para falar a verdade, né? Várias vezes eu tive que parar a leitura por causa desse incômodo, né? Principalmente em relação à forma com que as pessoas tratavam, ou até a própria Raquel, ela coloca no livro, né, sobre essa questão do corpo abjeto, esse corpo que ele pode ser desprezado, pode ser xingado, criticado, né? Tanto que ela coloca aqui que o pessoal, quando ela era criança, chamava ela de vaca moxa, né? Então, um livro importantíssimo sobre o tempo em que vivemos, um livro que, se realmente vingar essa perspectiva de que vivemos em um novo realismo, essa é uma obra que será uma das obras símbolos desse novo realismo. É um ótimo livro, como eu falei, o melhor do Michel Laub. Tem alguns probleminhas com alguns temas, como o caso da pornografia, da violência, que o Michel Laub não aprofunda, mas mesmo assim, indicadíssimo essa obra do Michel Laub.